Vamos falar comigo? Você pode decidir como será a sua vida. Vamos lá? Quando eu trabalhei no ISBEL, na direção daquela faculdade, eu tinha uma coisa que me deixava indignado, era chegar no final do mês e descobrir que nós tínhamos um rombo, né? E que as coisas não aconteceram como a gente tinha planejado. E depois que a coisa aconteceu, eu não tinha mais o que fazer, a não ser tentar arrumar dinheiro, arrumar alguma coisa para acertar aquele mês. Era complicado isso. Fiz um curso, depois conversando com o Álvaro, que fazia parte da equipe também, nós passamos a trabalhar com com um instrumento chamado fluxo de caixa, que você pode fazer isso anual, você pode fazer, no nosso caso, nós estávamos fazendo mensal, que era, antes do mês acontecer, era feita uma previsão de entradas e saídas e resultados, e a gente ia conseguir descobrir onde é que estava, que dia do mês, ou como é que a coisa ia ficar, como chegaria no final do mês. E algumas vezes nós tínhamos como tomar decisões, fazer algumas, tomar medidas que poderiam ajudar naquele mês. Nem sempre todo mês era possível. Mas isso é possível fazer por um ano, por exemplo, até mais. Você já tem a previsão de receitas, faz uma previsão de receitas e despesas, e você vai ver os resultados cada mês, e você vai descobrir como você vai terminar o ano. Então o fluxo foi uma coisa muito importante para mim, que me ajudou a ver as coisas antecipadamente. Quando eu penso nesta mensagem hoje à noite, que você pode decidir como será a sua vida, essa é a ideia de Jesus, na palavra que vamos aprender hoje, que você faça um fluxo espiritual, se vamos colocar assim, um fluxo de caixa espiritual, que você possa prever e antever o que vai acontecer, e tomar medidas desde já, e conduzir sua vida de tal forma, agora, já imediatamente, para que quando chegar lá na frente, você não tenha que só chegar, imagina, chegar no final de 12 meses, num ano, numa faculdade daquela, tão grande, na época, chegar no final do ano e depois, se você tem um rombo de 30 mil ali, mais 30 mil, ele vira 300 mil, ele vira 1 milhão, a coisa fica feia, depois no final do ano, quando você tem todos aqueles pagamentos para fazer, e aí a coisa ficou feia. E como era complicado isso, a gente tem que administrar. Agora, a nossa vida não é diferente disto. Nós temos que viver a nossa vida de tal forma, cada dia, que a gente esteja prevendo e sabendo onde ela vai dar. Onde vai terminar. Quando eu olho para Jesus, o tempo todo, você veja que eu estou usando parábolas de Jesus. Nós estamos ouvindo nesses dias, você está ouvindo, nós estamos ouvindo a palavra de Jesus nesses dias. Nesses dias está chamando a atenção dessa questão de aceitar ou rejeitar a Jesus, como cristãos. Isso é o que mais temos ouvido. Aceitar ou rejeitar do jeito que nós vivemos. Nós dizemos que aceitamos a Jesus, mas na nossa vida, no nosso comportamento, tem muitas coisas que nós deixamos Jesus em segundo plano. E todas as vezes que as pessoas se empolgavam, Jesus não queria tirar a empolgação de ninguém, mas Jesus queria chamar para a seriedade. Deixa eu dizer uma coisa, que bom que vocês estão todos felizes por tudo que está acontecendo, mas deixa eu falar uma coisa, como tem que ser a sua vida. E ele chamava a atenção. Gostaram da palavra? É maravilhosa, que bom que vocês gostaram, que ficaram apaixonados por ela. E aí, o que vocês vão fazer com ela? Era sempre assim. Vocês vão fazer o que de hoje em diante com esta verdade que ele revelou? Então vamos acompanhar aqui. Lucas 6, 46 a 49 diz assim: por quê? Vamos ler juntos? Vamos lá? Por quê vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir a sua casa, cavou fundo e colocou alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Eu quero falar sobre 3 perigos que a minha vida e a sua vida correm. Pode estar correndo agora, nossas vidas correm, que são denunciados por Jesus nessa parábola do construtor. O primeiro perigo que Jesus chama a nossa atenção é o seguinte: o perigo de viver sem compromisso com Jesus. Ele está dizendo assim, tanto no 46 como no 49, as pessoas vão até Jesus, eles vão até Jesus, ouvem Jesus,
A questão é o que eles fazem com o que eles ouvem. Todos vão, é interessante, tem desejo de ir até Jesus. Ouve a palavra de Jesus. Mas a questão é que, neste caso aqui, a palavra não faz efeito nenhum nas suas vidas. Por isso ele diz no versículo 46, vamos lá? Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então vivemos sem compromisso, quando eu estou falando aqui, quando o conteúdo da nossa fala não combina com o conteúdo da nossa vida. Aquilo que nós falamos é diferente daquilo que nós vivemos. Jesus está dizendo, eu não quero ver vocês me bajulando. Se você olhar bem, é isso que Jesus está dizendo. Eu não quero você me bajulando. Senhor, Senhor, ô grande mestre, ô poderoso, que bom te encontrar. Eu não quero isso de vocês. Por que vocês têm uma fala assim, mas a vida de vocês é diferente? Pense um pouco comigo, quais são algumas formas, das várias formas que nós bajulamos a Jesus. Você e eu podemos bajular Jesus com o nosso ministério. Você e eu podemos bajular Jesus frequentando a igreja. Você e eu podemos bajular Jesus contribuindo financeiramente. Podemos bajular até cantando. Você viu como é que eu cantei? Nossa, eu arrebentei hoje. Podemos bajular até falando de Jesus para as pessoas. Veja só, irmãos. Todas essas coisas, elas não têm sentido quando são feitas sem obediência. Ela tem sentido, porque é necessário na nossa vida, tudo isso que eu te citei, ministério, frequentar a igreja, contribuir com a igreja, cantar, falar de Jesus, tudo isso é especial demais, isso espera de mim e de você. Mas quando isso não é acompanhado da obediência, Jesus está dizendo, não tem efeito nenhum. Por isso que ele chega a dizer que, em 1 Coríntios 13, que tudo que nós fazemos sem amor é como bater, é uma lata que faz barulho, mas não produz nada. É pegar um violão desafinado e tentar tocar alguma coisa, não vai sair música. E quando ele está falando de amor, ele está falando do caráter de Cristo, da pessoa de Jesus, das qualidades de Jesus. Ele está dizendo, se eu e você não vivemos em obediência, a nossa vida faz um barulho que não faz diferença para o mundo, na verdade faz mal para o mundo. Jesus está dizendo assim para você e para mim hoje à noite, eu quero obediência. Como vocês dizem que eu sou o Senhor se vocês vivem para vocês mesmos? Ele está perguntando. Como eu sou o Senhor de vocês se vocês seguem os seus próprios caminhos? Como eu sou o Senhor de vocês se vocês fazem as suas próprias vontades e nem conhecem a minha vontade? Eu queria que você entendesse, não confundir, quando eu estou falando de fazer, de praticar, não confundir o praticar com o trabalhar para Deus. Veja só, Mateus 7, 21 a 23 diz assim, de novo ele repete assim, parece que essa é uma questão muito séria para você pensar e eu pensarmos nesta noite. Ele diz assim, nem todo aquele que me diz, de novo ele diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. De novo ele falou assim, a sua fala, sua aparência de cristão não vai garantir nada, a não ser se você fizer a vontade. Inclusive você falando, tendo uma teologia bonita, Senhor, Senhor, você conhecer a teologia correta, mas se você não aplicá-la na sua vida. Olha o que é complicado que eu disse que não basta fazer para Deus. Muitos me dirão naquele dia, você já imaginou chegar nessa situação? Senhor, Senhor, de novo a fala, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Olha quantas coisas especiais fizeram. E ele diz assim, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Porque ele deixa claro aqui que as pessoas conseguiam fazer esses milagres, tinham poder para fazer esses milagres. Mas a vida deles era uma vida de prática do mal, uma vida de desobediência. Você entende como é sério? Então não basta também trabalhar, por isso não é questão de trabalhar, e nem fazer muitas coisas para Deus. Deus não está preocupado com isso, então não basta nós ter uma fala de cristão, não basta nós termos uma aparência de cristão, não basta até nós termos, para Jesus não basta você ter poder de cristão, que é possível ter. Satanás engana, Satanás consegue imitar muitas coisas, é só olhar para as pragas do Egito. Ele foi até uma certa altura, ele imitou tudo que podia ser imitado, para enganar o povo, para manter o povo escravizado, e não é diferente de hoje, para mim e para você, de vivermos assim. O que Jesus diz assim, o que interessa para Jesus é a obediência, e ele diz assim, se alguém quer me seguir, que ele não obriga ninguém também, se alguém deseja me seguir,
Se você quer me seguir, eu falei, esteja pronto para morrer. Já falei isso a semana passada. Esteja pronto para morrer para você mesmo. Morrer para os seus desejos, para os seus prazeres. Morrer para o egoísmo, morrer para o pecado. E desejar a Deus acima de qualquer coisa na sua vida. Morrer para a sua própria vontade. Sabe, irmãos, se nós morrêssemos para as nossas vontades e fôssemos totalmente de Jesus, sabe o que aconteceria? Nós não teríamos as dificuldades que os casamentos têm. Nós não teríamos os divórcios que têm. Nós não teríamos as divisões de igrejas que existem. Nós não teríamos tanta mágoa e tanto ressentimento que existe dentro da própria igreja, muitas vezes. Nós não teríamos tantos problemas como temos. Não teríamos. Nem tantos, não teríamos nenhum. Se nós completamente nos entregássemos a Jesus e seguíssemos a sua palavra. Mas nós seguimos parte, comprometemos parte da nossa vida com Jesus. E por isso nós nos permitimos viver com ressentimento. Por isso nos permitimos tratar mal as pessoas, desrespeitar as pessoas, não amar as pessoas como deveriam amar, e nem nos humilharmos como deveríamos humilhar, porque nós vivemos sem compromisso sério com a palavra de Jesus, vivemos de aparência com Jesus. Jesus fala para mim, um resumo para você que Jesus fala para mim e para você hoje, cuidado, veja se você está me chamando de Senhor, mas não faz nada do que eu digo a você. Preste atenção. Segundo perigo que Jesus chama a nossa atenção é o perigo de dedicar a vida a coisas superficiais. De novo, vamos falar juntos? O perigo de dedicar sua vida em coisas superficiais. Coisas superficiais, eu não preciso dizer para você, são as coisas inúteis, são as coisas secundárias, coisas que nós podemos viver sem elas, coisas que não são essenciais para a vida. Mas será que a gente faz essa pergunta mesmo? Que está falando de vida espiritual. Mas será que nós fazemos isso na nossa vida, no dia a dia? Para um pouquinho para pensar como é que você gasta o seu tempo, como é que você gasta o seu dinheiro, como é que você, com as coisas que você está comprometido, para você ver se você não acaba sacrificando coisas tão importantes e fica preso em coisas que são menos importantes na vida. Pode avaliar. Qualquer um de nós vamos passar aqui a nossa vida, vamos fazer uma avaliação e nós vamos descobrir que há muitas coisas que são secundárias, são inúteis. Olha o que Jesus diz, versículo 49. Depois leia comigo em amarelo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão. Você sabe que para construir, fazer construções, essa aqui eu soube que foi tão forte, diz que dá para construir um piso mais acima ainda. Fizeram uma construção tão forte aqui para baixo, abaixo do solo aqui, tão forte que nada pode abalar, do jeito que eles dizem, de tão forte que é. Mas quando a coisa é construída sobre o solo, está falando de algo superficial, na superfície. Por isso que eu falo de viver uma vida superficial, de superficialidade, é vida de coisas inúteis, de coisas que não têm necessidade real para a sua vida. Vou falar algumas coisas para você. Pensamentos inúteis, que não contribuem em nada. Quantas pessoas que ficam presas em determinadas coisas e você vai conversar com ela constantemente, ela vai falar a mesma coisa, sofrendo aquela mesma coisa, e a sua mente o tempo todo comprometido com aquela coisa. Até, por exemplo, num casamento. Você chega e explica, querido, isso não é assim, faça desse jeito, a pessoa continua com aquele pensamento e sofrendo aquilo, não constrói nada de importante, é inútil, mas ele continua preso a ele. Por isso a Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, nós devemos ocupar o nosso pensamento com coisas que valem a pena. Sentimentos inúteis. Tem pessoas que pensam, se eu estou sentindo, logo é verdade. Não é penso, logo existo, sinto, logo é verdade. Se eu sinto, é verdade. Agora, irmão, tem hora que eu sinto vontade de dar uns petelecos, isso é verdade? Isso é certo, é correto? É assim? Tem hora que você não sente vontade de trabalhar e você fica em casa dormindo, é assim? Entende? Mas o problema não é esse tipo de sentimento, são coisas mais sérias. Coisas que nós agregamos ali, seguramos ao longo da vida, sobre pessoas que nós amargamos. Ficamos com aqueles sentimentos que não conduzem a nada. A não ser o seguinte, você está sentido aqui, fala para a Rosani, fala para o Roberto, fala para o
o Flávio, fala para o Marcão, e a gente vai indo e vai contando para as pessoas. Meu sentimento, cada vez que falo, sempre estou preso àquilo que não constrói nada de bom, mas eu continuo preso naquele sentimento. Quando Jesus disse que é para nós perdoarmos. Os sentimentos que Ele deseja para o nosso coração, para o seu coração, são sentimentos agradáveis, que você possa olhar a vida e esperar da vida o melhor, mas não, ficamos presos a sentimentos que não valem a pena. Talvez você tenha agora aí. Para um pouquinho para pensar. Que raiva daquela pessoa. Ela fez comigo, ela vai me pagar. Meu marido me paga, minha esposa me paga, fulano. Está entendendo? E quando a gente descobre que quando a gente liberta a pessoa do nosso ressentimento, somos nós que ficamos livres. Decisões inúteis. Cansei de ver pessoas tomarem decisões na vida que você fala, isso vai levar você para onde mesmo? Para lugar nenhum. E essa decisão sua vai tornar a situação pior do que ela já é, mas você insiste em fazer assim. Insisto, vai ser assim. Eu lembro de uma pessoa que não era daqui, não é da nossa igreja. Chegou aqui, eu quero me separar da minha mulher. Como assim, querido? Ela te traiu? Ela fez alguma coisa errada? Não, eu acordei e acho que não gosto mais dela. Como assim? 8 anos depois eu não gosto mais. Mas rapaz, eu conheço vocês dois. Sua esposa é uma esposa excelente, o que você está dizendo? O que você tem contra ela? Não, eu olho para ela assim, não tem graça mais. Rapaz, falei, conversei, insisti, falei demais com ele. Falei, então vamos fazer o seguinte, antes de você separar, traz a sua esposa aqui. Ela veio, ela já estava muito sentido, porque ele disse para ela, levantei hoje não gostando mais de você. 8 anos depois, é uma delícia, né? Ótimo isso, né? Tá bom, aí com muito custo trouxe a esposa aqui. Conversei com os dois, ela estava disposta a dar uma chance, ela conseguiria perdoá-lo, ela estava, porque não aconteceu nada demais, a não ser isso, que ele disse que ela dolorido demais para ela, mas ela chorou doloridamente, mas ele não aceitou, não quero mais, querido, não é por esse caminho, não quero mais. Deixou, foi. Depois ele passou a vir aqui muitas outras vezes, chorando, dizendo, eu quero minha esposa de volta, eu quero minha esposa de volta, e nunca mais a teve de volta. Algumas pessoas têm a habilidade de tomar decisões inúteis, não vão produzir nada de bom, não vão fazê-la melhor. Você avisa, você orienta, mas ela insiste. É disso que Jesus está dizendo. Pessoas que vivem a sua vida comprometidas com aquilo que é superficial, não sabem diferenciar o que é inútil, o que é importante na vida. Práticas inúteis. Quantas coisas você faz que estão te levando para onde? Seja socialmente, emocionalmente, espiritualmente. Coisas que fazemos que depois, por que eu fiz isso? Mas está fazendo. E repete. Fazer. Correria inútil. Quando eu tenho que explicar para algumas pessoas de vez em quando, que quando eu digo de vida simples, eu não estou falando de vida de alguém que não é capaz, inteligente, nem falando de que a pessoa tem que viver sem dinheiro e sair pedindo na rua, não é nada disso. Constantemente você tem ouvido na igreja, que eu, até o pastor Gustavo tem pregado também, falando de vida simples, é viver uma vida descomplicada. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa foi a minha maior luta, ainda hoje tem algumas coisas que eu acho que são complicadas na minha vida. Maior luta de transformar a vida na coisa mais simples possível, que seja fácil de viver, que não tenha problema, que você não tenha que pensar muito e não carregue peso ou faça coisas que você não gostaria e que acha que não foi o melhor. Mas nós nos comprometemos com tantas coisas e depois nós vamos sacrificando as essenciais, sacrificando família, sacrificando saúde, sacrificando Deus, deixando em terceiro plano, não é nem segundo mais. É assim que se vive quem vive uma vida superficial. Investimentos ou gastos inúteis. Nem vou entrar aí, você já sabe. Tempo jogado fora. Relacionamentos inúteis. Relacionamentos que não contribuem para você se tornar uma pessoa melhor. Na verdade, são relacionamentos que te arrastam, que te levam para longe de Deus, longe das pessoas, longe daquilo que vale a pena, mas insiste, mesmo o pai dizendo, os pais dizendo, mesmo os amigos dizendo, mesmo a palavra de Deus dizendo, mesmo o pastor dizendo, a pessoa insiste em ter relacionamentos que não vale a pena e cada vez mais se afundando em todas as áreas da vida. Falei práticas, atividades inúteis, coisas que nós fazemos que não servem. Jesus te chama para ter discernimento. Amém, irmão? Jesus está falando nessa noite, eu quero que você tenha discernimento da vida. E você saiba diferenciar.
E ter discernimento para você poder avaliar as coisas que não promovem a sua vida. Você sabe dizer quais são as coisas que não promovem a sua vida? Quando o Romanos está dizendo para deixar todo peso e pecado, ele está dizendo que tem pesos que nós colocamos na nossa vida, que nos atrapalham, que não promovem e só impedem um peso a mais para você puxar na sua vida. Não é pecado, mas pode te levar ao pecado. Ele diz, cuidado com isto. Coisas que não promovem. Discernimento para avaliar coisas que roubam as nossas forças. Poxa vida, o irmão vem à igreja, ele luta, lembra que eu disse? É que as pessoas são capazes de deixar, eu falei isso na quinta, as pessoas são capazes de deixar Deus sempre. Toda vez que tem problema, não para de comer, não para de beber, não para de dormir, não para de trabalhar, não para de fazer o churrasquinho, não para de viajar, mas para de ir para a casa de Deus e buscar a Deus. Pode ter certeza. Foge exatamente, se afasta exatamente daquilo que tem a resposta para a vida, aquilo que realmente vale a pena. Então, ter discernimento de Deus para ver quais são as coisas que me ajudam ou que me atrapalham a viver uma vida melhor, uma vida abundante, a vida que Jesus conquistou para nós. Você sabe dizer nesse momento? Relacionamentos, práticas, pensamentos, qualquer coisa na sua vida que você diz assim, isso aqui realmente vale a pena, essas coisas não valem a pena. Por exemplo, quando a gente diz da televisão, né? De vez em quando tem um falando assim, espera que eu estou terminando. Por que começou? Né? Não, estou no finalzinho. Sempre alguém está no finalzinho de alguma novela. Né? Por que começou? A nossa vida já não é uma novela danada, difícil demais para enfrentar. Por que a gente precisa encher a casa da gente, a mente da gente, os sentimentos da gente de porcariada? Mas é novela, são filmes, tá? São amizades, é cinema, é tudo aquilo que você colocar que te diminui. Você não pode diminuir como pessoa cristã. Conversas, brincadeiras, papinhos, nada que te diminua. Senão você vai viver como alguém que construiu a sua igreja sobre o solo. Não é sobre. Quantos que gastam a sua vida em busca da beleza que o mundo impõe? Loucura, né? Gastam as suas vidas comprando e pagando, além das suas posses, coisas que o mundo fala, você precisa disso, que você não comprar, você vai ficar diferente dos outros e você precisa ter isso. Se você tiver, vai ser legal. Gastam as suas vidas correndo atrás de uma falsa vida que vai acabar por destruir a possibilidade da verdadeira vida. Você ouviu? Gastam as suas vidas correndo atrás de uma falsa vida que vai acabar com a possibilidade de encontrar a verdadeira vida. Porque gastam com vida falsa. Superficial é aquilo que você pode passar sem. Agora, sabe o que é pena para mim? Talvez alguns de vocês aqui também. Só será assim, lamentavelmente, e eu peço a Deus que não seja. Muitas pessoas só descobriram que tinham, pararam para pensar num monte de coisas superficiais que eles fazem na sua vida quando descobriram que tinham uma doença terminal. Que bom que descobriram, mas que triste que alguns descobriram tarde. Você sabe que N pessoas que eu tenho dito que conheço, que convivi, que aconselhei, que chegaram, pastor do céu, o que eu fiz com a minha vida? Agora eu descobri algo que eu não tenho que fazer mais. Eles, a partir daqueles dias, eles tiram tudo e passam a conviver com o que valia a pena na vida. Por isso, um conselho que eu dou para todas as pessoas que, quando posso, que conversam comigo é o seguinte: você quer planejar bem a sua vida, tem uma maneira certa de você descobrir com o que você deve se comprometer e o que você deve abrir mão da sua vida. Você tem 6 meses de vida a partir de hoje. O que você vai fazer com ela? Nós devíamos viver nossa vida assim, fazendo um cálculo, né? Como se ela fosse terminar daqui 6 meses. Se a sua vida fosse terminar daqui 6 meses, com o que você se comprometeria a partir de hoje? Aí você sabe o que realmente é importante na sua vida, o que não é. Posso dizer para você, posso adiantar uma coisa que essas pessoas fazem? Com 6 meses de vida? Primeira coisa que eles querem é a família perto. Primeira coisa. Primeira coisa que eles começam, eu quero minha família, eu quero meus amigos. Tudo que deixou, família, amigos. É isso que ele quer. Aí eu quero sorrir mais, eu queria aproveitar mais. Vamos lá para aquela praia?
Efésios 5,17. Nossa vida não precisa ser desse jeito, irmãos. 15 a 17 diz assim: tenham cuidado. Vamos falar comigo? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Viva como um sábio, viva com prudência, então não deixe a sua vida correr solto. Saiba o que é oportunidade, você tem que diferenciar o que é oportunidade mesmo na sua vida, real oportunidade, e quando você vê que é uma real oportunidade, agarre-a com unhas e dentes, agarre-a. Como aquele homem que encontrou, ele vivia à procura de tesouros, quando ele encontrou aquela propriedade que havia um tesouro, diz que ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquela propriedade onde havia o tesouro, escondido. Essa é a ideia. Ele descobriu, ele já vivia de oportunidade em oportunidade, agora ele encontrou a única oportunidade, imperdível, ele agarrou. E quando ele está dizendo de agarrar isto, que oportunidade é essa? Está falando do reino de Deus para a sua vida, da vida de Cristo, do comprometimento com Cristo. O final do versículo diz: os dias são difíceis, não são fáceis, e só tem uma maneira, você e eu precisamos viver de tal forma que de tal forma que a gente conheça a vontade de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, e aí a gente vai viver bem. Aí você vai viver bem. Eu quero resumir esse ponto dizendo assim: Jesus fala para mim e para você hoje: cuidado, veja como você está conduzindo a sua vida, não perca as reais oportunidades, não deixe, ele diz assim, não me deixe fora das suas decisões, não me deixe fora das suas decisões. Como é triste ver pessoas colocando Deus para escanteio nas suas decisões, para tentar lá na frente ver se encontra Ele de volta. E não encontra. Deus está sempre, Deus é maravilhoso, mas o preço que paga é tão caro. Não deixe Deus fora das suas decisões. Não viva na superficialidade. Conhecer a vontade dEle vai fazer você comprometer-se com aquilo que vale a pena na vida, e você não tem que chegar para mim depois de dizer: pastor, que pena. Joguei a minha vida fora. Gastei todos os meus recursos, tudo que eu tinha com coisas inúteis. Tudo que eu ganhei agora eu estou gastando para pagar, para ter de volta o que eu já tinha lá no início. A vida, a família, que não custa caro. Não é verdade? Terceiro e último lugar. Terceiro perigo que Jesus chama a nossa atenção é o perigo de construir uma vida fraca. O que você fala da sua vida? Casa dos 3 porquinhos? Resiste um assoprão? Interessante que esse terceiro ponto aqui para mim é resultado dos 2 primeiros. Aquele que viveu uma vida de aparências, quer dizer, uma vida sem compromisso. Aquele que construiu a sua vida sob futilidades, ele constrói uma vida fraca sem resistência. Por isso, é o resultado. Falta de compromisso, aparência, superficialidade, leva a uma construção que se abala com qualquer coisa. Por isso que não é difícil a gente encontrar alguns irmãozinhos, qualquer coisinha que acontece com ele, ele está prostrado. Talvez você seja uma pessoa assim. Sabe por quê? O jeito que você conduz a sua vida, o jeito que você vive. Qualquer probleminha no casamento, está tudo acabado. Qualquer problema com o filho, está tudo terminado. Qualquer probleminha financeiro, não, agora não tem jeito mais. Tudo não tem jeito mais. Olha só esse versículo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. Essa é a coisa séria. E no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e não só caiu, mas a sua destruição foi completa, não sobrou nada. O GAECO pode aparecer na sua vida. Coisa séria isto. Quem está acompanhando aí pela mídia sabe o desespero. E como é que as pessoas que constroem a sua vida sobre areia ficam com medo e tem que ficar com medo mesmo. Os políticos, os maiorais que você conhece,
Hoje, políticos, empresários e servidores que construíram a sua vida sobre a areia, a casa caiu. O GAECO chegou. Entende o que eu estou dizendo? As pessoas que estão de pé diante dessa situação são as pessoas que estão comprometidas com Deus, com a palavra, e que não precisam temer, porque a casa não vai cair. Você está entendendo? Sabe por que eu estou dando esse exemplo? Não é para falar deles, não. É que eu imagino que você está impressionado com isso que está acontecendo. Eu estava conversando com um amigo, a única coisa que segura essas pessoas é a verdade. Não tem outro caminho. Quem viveu uma vida ilibada, uma vida comprometida, construída sobre a rocha, pode vir bater rios, perseguição, pode vir todo tipo de coisa que vier sobre a vida, ele não teme nada, porque não tem nada a esconder. Mas as pessoas que viveram suas vidas de qualquer maneira, e pode ver, eles tinham tudo, poder, viviam assim. Nós somos os caras, nós fazemos e desfazemos, dentro da Petrobras, inclusive. Fazemos qualquer coisa. O dinheiro, nós mandamos, nós compramos quem quiser. Então nós temos poder, nós temos dinheiro, não bastou só dinheiro e poder, tinha que ir para mais uma coisa que é sexo. E o salário já era alto. O que eu quero dizer com isso para vocês é o seguinte: a nossa proteção está na palavra. Estou pegando os maiorais para dizer que ninguém fica de pé diante da verdade. Você ouviu isso? A verdade vem, só a verdade suporta a verdade. A mentira, o engano, tudo se destrói, se dissolve diante. Então vem aí as investigações e vai caindo um por um dos que estão envolvidos. É assim que a palavra diz, para você e para mim. A casa caiu. Só que o problema, que agora me faz lembrar do gadareno. Porque pode ser que eles sejam, essas pessoas, esses que fazem todas essas manobras, seja o nosso gadareno. Só que a hora que tiraram o gadareno, sobra eu e você. Aí eu e você temos que olhar para nós, que eles já não são eles mais, agora somos eu e você. E quais são as coisas que eu e você vivemos, e que mostra que nós não temos comprometimento nenhum sério com Deus? Coisas que nós vivemos na nossa vida no dia a dia, e que torna a nossa vida uma vida abalável, uma vida que pode cair a qualquer momento, quando vier qualquer coisa sobre nós. Quais são? É fácil a gente apontar lá, e eu não desculpo nenhum deles, mas é hora da gente olhar para a gente também e perceber como é que a nossa vida está edificada. Sobre o quê? Sobre a areia, porque quem construiu sobre a areia cai, ou sobre a rocha que é Jesus? Quando eu tinha 4 anos de idade, eu quebrei o fêmur da perna direita, 4 anos, porque eu subi num pé de pinha, que é a ariticum, que vocês conhecem, mas é a pinha, a outra também, os galhos são do mesmo jeito, e apoiei todo o meu corpo e todo o meu peso em cima de um galho, que ele quebrou, acabei caindo num tronco embaixo e batendo, e quebrando, então, já com 4 anos, o fêmur, que é o nosso maior osso aqui. Na verdade, eu apoiei não só o meu corpo, na verdade, eu apoiei a minha vida num galho fraco que não resistiu ao meu peso. Todas as pessoas que aplicam as suas vidas sem a sabedoria de Deus, elas estão fadadas à destruição. Tudo aquilo que constrói, tudo que você constrói sobre algo fraco, não vai resistir na hora difícil. Se a sua vida não é pautada na palavra de Deus verdadeiramente, você vive de aparências, como está dizendo aqui, investindo a sua vida em superficialidades, a hora que vier a dor, o sofrimento, o dia mau, diz assim, a casa vai cair. Não, ela vai ruir, não vai subsistir, não vai resistir. Constrói uma vida fraca, aquele que confia somente nas suas forças. Constrói uma vida fraca aquele que confia somente nas suas habilidades. Constrói uma vida fraca aquele que confia que o dinheiro vai garantir tudo o que ele precisa, por isso ele trabalha. E aí você fala assim, é só os ricos que são assim. Não, nós também, os pobres somos assim. Muitas vezes nós estamos pior até que eles. Constrói uma vida fraca aquele que não sabe diferenciar no dia a dia aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Urgente é aquilo que clama e fala, faz agora. E importante é você dizer assim, apesar de você estar gritando para fazer agora, mas eu tenho algo que é essencial que eu vou
fazer e não vão fazer isso que está gritando. Porque normalmente o que está gritando é o supérfluo. O essencial não grita. Constrói uma vida fraca aquele que coloca Deus em segundo plano na sua vida. Puxa, você ouve dia após dia aqui, busca primeiramente o reino de Deus, e Ele diz que e a sua justiça, fazer a vontade dEle, Ele vai acrescentar tudo o que você precisa. E nós buscamos tudo o que nós precisamos, e esquecemos do que nós mais precisamos, que é Jesus. E depois nós ficamos sem um, sem o outro. Constrói uma vida fraca aquele que não guarda a palavra de Deus no seu coração. É isso que você ouviu na semana passada, é isso que Jesus está dizendo hoje. Você me chama de Senhor, Senhor, mas não me obedece. A palavra não encontrou lugar no seu coração, então não vale nada. Quero resumir esse ponto dizendo assim, Jesus fala para mim e para você hoje, cuidado. Veja se você não está construindo a sua vida sobre areia, porque quando a hora difícil vier, ela vai cair. Ela vai cair. Em nome de Jesus, você foi chamado para ser vitorioso. Amém? Olha esse versículo. Jesus diz assim, eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Como que é esse homem ou essa mulher? É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Então, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Amém? Você é chamado nesta noite a ser obediente. Não viva de aparência. Jesus convida você a ser obediente, o praticante da palavra. Sabe, baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Talvez você deva confessar para Jesus, eu não consigo, mas eu preciso. Eu não consigo ser obediente, mas eu preciso ser. Fale isso para o Senhor. Eu preciso ser obediente. Seja obediente. Segundo, dedique a sua vida à eternidade. Para você ter a atitude certa com essa temporalidade, com o dia a dia, você precisa ver essa temporalidade do ponto de vista da eternidade. O temporal com base no eterno. Aí você vai saber aproveitar a vida aqui e agora. Então dedique a sua vida à eternidade, você vai descobrir como viver bem aqui. Fala para o Senhor, eu quero me dedicar à eternidade. E então construa uma vida resistente. Você vai ficar tão forte, irmão, que qualquer dificuldade que vier, você não vai precisar ter medo, porque sua vida está segura em Jesus.